Gostaria de cumprimentar você que está nos acompanhando através da Rádio Resplandecente Brasil, através do Instagram, né? Estamos ao vivo no Instagram. E para vocês que estão aqui, que Deus venha abençoar grandemente a vida de vocês. Eu gostaria de perguntar para vocês que estão aqui me ouvindo, né? Vocês que estão aqui, e perguntar para vocês, para cada um de vocês, vocês acham que com toda essa bagagem que vocês têm com Deus, toda essa bagagem espiritual, vocês acham que é possível o ser humano viver em santidade? Porque é possível sim, o ser humano viver em santidade. Nada que Deus colocou para nós fazermos é impossível. Jesus Cristo veio e vários discípulos dele veio para provar que é possível o ser humano viver em santidade. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 14. Olha só, para você que acha que é impossível o ser humano viver em santidade. Diz assim: segui a paz com todos, e a santificação, da qual ninguém verá a Deus. Então, se você acha que é impossível não viver em santidade, você que não acha, você que acha que é impossível, infelizmente, você vai ficar perdido, à mercê do pecado, e você nunca verá a Deus. Jamais você vai reinar com Jesus Cristo, se você tem esse tipo de pensamento. Aqui ele vem dando duas instruções: seguir a paz com todos, e a santificação, a qual ninguém verá a Deus. O que é santificação? O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Mas eu achei um significado que eu gostaria de passar para vocês. O que é ser santo? E às vezes o ser santo está muito além do que nós podemos imaginar, né? Mas não, é possível. Se Deus falou que é possível, é possível. Se Ele falou que sem a santificação é impossível ver a Deus, é porque é possível ver em santidade. Então o que é ser santo? Ser santo é ter a qualidade ou a característica de quem é considerado santo, ou seja, doado de virtudes, inocência, piedade e pureza. Isso é ser santo. E é possível você ser santo, mas agora que vocês aprenderam o que é ser santo, agora que vocês aprenderam que é possível viver em santidade, é possível você sair da prática do pecado, agora vamos, a próxima parte da pregação. Gostaria que você abrisse lá em Salmos, nós vamos ler daqui a pouquinho lá em Salmos, lá no Salmos capítulo 9. Bem, a Bíblia ela é recheada de informações sobre o pecado. Recheada. Né? A Bíblia, então, nós que lemos a Bíblia, nós somos bem instruídos daquilo que nós podemos ou não fazer. Porque a Bíblia nada mais é do que um manual para o cristão que quer viver com o Senhor, viver com Deus, viver na prática daquilo que Deus nos mostra e nos dá a direção do que fazer. Então, você que lê a Bíblia sabe que a Bíblia é recheada de informações sobre o pecado. Mas o que é pecado? Pecado em grego, olha só, presta atenção no que eu estou falando aqui. Pecado não é teologia, é só para mim entrar no assunto aqui, para que vocês tenham informações mais concretas em relação a isso. Pecado em grego, sabe o que significa? Matia, que significa sair da rota. Sabe? Sair da rota. Então, em grego, significa sair da rota. Então, o que acontece?
O pecado nada mais, nada menos que é a desobediência e a transgressão das leis de Deus. Nada mais do que isso. Se a Bíblia te dá uma informação do que é certo, do que é errado, eu tiro o exemplo dos 10 mandamentos. Se ele fala para você não ter outros deuses além dele, você vai praticar aquilo que é contra a palavra de Deus? Se a Bíblia fala no 5º mandamento que você deve obedecer aos seus pais, e você não pratica o 5º mandamento, você está transgredindo, sendo desobediente à palavra de Deus. Então nada mais é do que a transgressão e a desobediência às leis e mandamentos do Senhor. E não é só os 10 mandamentos, é a Bíblia inteira, desde Gênesis a Apocalipse. Ela te dá a informação do que você deve e do que você não deve fazer. Isso é pecado. Quem entendeu? Então está claro o que é pecado. Primeiro, Deus não trata o pecado de uma forma indiferente, ou de uma forma parcial. Deus, Ele não trata o pecado de uma forma parcial, melhor dizendo. Sabe aquele ditado popular que não existe pecadinho e nem pecadão? É isso aí. Realmente não existe pecadinho e nem pecadão. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Né? Vamos usar um exemplo de um pecado que, aos olhos da sociedade, é algo horrendo, é assim, algo imperdoável, né? Tirar a vida de alguém, ser um estrupador, um pedófilo, são crimes hediondos, segundo as leis dos homens, e a sociedade também, ela acha esses pecados imperdoáveis. Mas a Bíblia é bem clara que diz que se você se fizer inimigo do seu irmão, você também se torna pecador, e está sujeito a ir para o mesmo lugar que aquele que matou, que estrupou, o pedófilo, vai também se morrer na prática. Olha só em Salmos 9:17. Diz assim: os ímpios irão para o inferno, sim, todas as nações que esquecem de Deus. Então aqui, Deus, Ele está nivelando o pecado. Ele não está dizendo aquele que você que pecou, fez tal pecado, ou transgrediu tal lei, vai para um lugar diferente do que aquela outra pessoa. Então aqui, Deus, Ele nivela o pecado. E realmente, não é bíblico, não está na Bíblia, mas realmente não existe pecadinho e nem pecadão. Pecado é pecado, e se a pessoa morrer na prática do pecado, ela vai para o inferno, sim. Porque Deus, Ele não é igual a um pai moderno, sabe o pai moderno? Os pais modernos, mãe e pai moderno, que qualquer birra do filho faz aquilo que ele quer. Deus não trata a igreja dessa forma. Deus não trata a igreja dessa forma. Deus, Ele não se modernizou. O mesmo Deus que está em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, Ele está em Apocalipse, está no Novo Testamento. O mesmo Deus. Olha só o que Jesus fala em Mateus capítulo 5. Você que acha que só aqueles que cometem pecados hediondos vão para o inferno. Olha só, Mateus 5:21. Mateus capítulo 5, versículo 20, 21. Todos abriram? Amém? Olha só. Ouviste o que foi dito aos antigos, no Velho Testamento,
não matarás. Ele está dizendo, olha, vocês não ouviram o que foi dito? O 6º mandamento, não matarás? Sim, Jesus, nós ouvimos. Nossa, mas isso é um pecado imperdoável, né? É um pecado imperdoável. Olha só o que ele vem falando na sequência. Mas qualquer que matar será réu de juízo. Se não houver arrependimento, vai ser réu de juízo. E segundo a Bíblia, esse homem, essa mulher, vai para o inferno, sim. Aí em sequência ele vem dizendo assim: digo-vos, porém, que qualquer sem motivo se encolarizar. Olha, mas tem diferença demais de matar uma pessoa só encolarizar. Tem muita diferença, né? Não se compara, olhando humanamente, falando e observando. Se você colocar uma pessoa que cometeu um homicídio e uma pessoa que só simplesmente não está conversando com seu irmão por uma rixa qualquer, né? Olhando aos olhos humanos é muito diferente. Mas a Bíblia nivela isso aqui, porque ele diz o seguinte, ó: encolarizar contra o seu irmão será réu de a mesma coisa, meu irmão. A mesma coisa, não tem diferença. E às vezes nós nos achamos melhor do que o nosso próximo, porque nós não matamos, não adulteramos, nós não roubamos, né? Nós não traímos, mas nós falamos mal do nosso irmão, falamos pelas costas. Eu não converso mais com os meus pais, por um motivo ou outro. Eu não converso mais com os meus irmãos, não converso mais com ninguém da minha família. Vivo com intrigas com um ou com o outro. Sabia que por causa disso, a pessoa que comete essa tal atitude pode ser réu de juízo também? Não é só aquela pessoa que matou, adulterou, roubou, furtou, não. Talvez o ser humano se acha muito santo, mas aqui Deus ele vem nivelando os pecados. Por isso que ele fala que nós devemos viver em paz com todos e viver em santificação, da qual ninguém verá a Deus. Então, se você não mata, não rouba, mas fala da vida alheia, está com intriga, não conversa com seu irmão por um motivo ou outro, então você também está no mesmo patamar daquela pessoa que adulterou, que roubou, que matou, que cometeu prostituição. Então nós temos que ficar espertos em relação a isso. Às vezes nós achamos que estamos salvos e não estamos nada, porque nós achamos que Deus perdoa o pecadinho e leva para o inferno aquele que cometeu o pecadão, né? Mas eu digo para vocês que não. E na sequência ele vem dizendo o seguinte: será réu de juízo qualquer que disser ao seu irmão racá, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Então, você juntando essas palavras para resumir, né? Encolarizar, racar ou louco, só para poder simplificar, significa a mesma coisa. É você não se dar bem com o seu irmão, não fazer por onde você se tornar uma pessoa melhor, você conversar, ficar guardando rancor no coração, guardando mágoa no coração. Eu não converso com essa pessoa por causa disso. Eu não perdoo essa pessoa por causa disso. Fazer inimizades. Então aqui Deus está deixando bem claro que nós não somos melhores do que ninguém. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. E muito menos eu estou aqui para julgar alguém aqui ou algum de vocês. Eu estou aqui para esclarecer aquilo que a Bíblia, ela nos orienta a fazer. Então nós temos que ficar espertos em relação a isso. Não nos achar melhor. Então se você está com intriga com alguém, é melhor você se consertar. Se você não está falando com alguém, é melhor você se consertar. Nossa, mas presbítero Vanderlei, mas ela não quer falar comigo. Você tem que fazer a sua parte, chegar na pessoa, pedir perdão,
tentar reconciliação. Se ela não quer falar, é problema dela. Mas se depender de você, você tem que viver em paz com todas as pessoas. E sim, se consertar na presença de Deus. Segundo, todos nós somos pecadores. Sim, todos nós somos pecadores. Mas nós não podemos viver na prática do pecado. Se você vive na prática do pecado e morrer dessa forma, infelizmente, você vai ser réu de juízo e vai para o inferno, sim. Por isso que é importante nós buscarmos o arrependimento, viver em santidade, porque a Bíblia nos prova que é possível viver em santidade, sim. Nós somos pecadores, sim, porque todos aqueles que dizem que não tem pecado já cometeu pecado, assim disse Jesus Cristo. Mas nós não podemos viver na prática dele. Mas qual é a diferença de ser pecador e viver na prática do pecado? Gostaria que você abrisse lá em 1 João, capítulo 3, por gentileza, vai lá. 1 João, capítulo 3. Quem abriu, diga amém. Glória a Deus. Todos abriram? Vamos ler. Diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete, fala comigo, todo aquilo que é nascido de Deus não comete, o que está escrito aí? Não comete o quê? Pecado. E quem é nascido de Deus aqui, levanta a mão assim e dá um glória. Amém? Você é nascido de Deus, meu irmão. Você não pode viver na prática do pecado. E diz assim: não comete, todo aquele que nasce de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, semente de Deus, semente de Jesus, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Qualquer que é nascido de Deus, 10, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então ele está falando aqui sobre viver na prática do pecado. Como nós podemos analisar a pessoa que não vive na prática do pecado? Você que não vive na prática do pecado, primeiro, você não aceita o pecado na sua vida, você rejeita. E como você faz isso? Negando a si mesmo. Negando a si mesmo. Às vezes o pecado passa na sua frente, porque às vezes é inerente à vida do cristão. Você não precisa procurar para que o pecado bata na sua porta, mas nas suas mãos está o poder de dizer sim ou não para o pecado. Então você rejeita o pecado, você não aceita, você luta para não pecar. É uma luta constante, em oração, em jejum, em busca, em viver em santidade, em qualquer lugar, não é só dentro de um templo, é na sua casa, junto com seus próprios familiares. Você vai provar se você é cristão ou não, no seu trabalho, na escola, na sua faculdade, na rua. Às vezes quando você está sozinho, você prova se você é um verdadeiro cristão. Você pede perdão a Deus e aos seus irmãos, porque o cristão que não vive na prática do pecado, como eu disse antes, você tem humildade de pedir perdão, de reconhecer os seus erros, pedir perdão para os seus irmãos, pedir perdão para Deus. Tem pessoas que não pedem perdão nem para os irmãos e muito menos para Deus, acha que está acima da carne seca, acha que não precisa do seu semelhante, acha que não precisa de Deus, vive diante das suas próprias concupiscências, das suas próprias mentes. Então,
essa é característica de pessoas que não vivem na prática do pecado. Não quer dizer que você comete pecado, que você não é santo. Às vezes você comete deslizes, todos nós cometemos. Às vezes nós ficamos nervosos, falamos aquilo que não devemos, mas nós temos que reconhecer os nossos erros, pedir perdão e seguir em frente. E qual a característica daquelas pessoas que vivem na prática do pecado? Viver na prática do pecado é a pessoa que vive praticando o pecado constantemente. Às vezes, ela tem algum remorso, mas aquilo logo passa. Às vezes ela traiu a esposa ou traiu o marido, adulterou, prostituiu, e às vezes ela fica com remorso, mas o remorso nada mais é do que o medo daquela pessoa ser pega com aquilo, nada mais é. Aí ela sente um remorso dentro de si, mas aquilo logo passa e ela fica cometendo aquilo. Todas as vezes, habitualmente, cometendo pecado, os mesmos pecados, não pede perdão para Deus, não pede perdão para a pessoa, por semelhante que ela pecou contra ela. Então para ela é normal, sabe, a pessoa que vive na prática do pecado, pecar para ela é normal, ela não sente mais o temor de Deus. O que é temor de Deus? É um sentimento profundo de obediência ao Senhor. Isso é temor. É quando peca, você sente que primeiro, antes de você ter magoado o seu irmão, o seu semelhante, você magoou o próprio Deus. E nós, como queremos ser amigo de Deus, não podemos aceitar magoar o próprio Deus com os nossos pecados. Quem entendeu? Então, às vezes, nós pecamos sim, mas nós não somos escravos do pecado. Você não é escravo do pecado. Você não é escravo do pecado. O pecado ele não tem mais poder sobre a sua vida. Você tem um livre acesso ao Senhor. Você tem um livre arbítrio. Você pode dizer sim e você pode dizer não ao pecado. Glória a Deus. Você é livre, porque Jesus morreu por você naquela cruz, derramou todo o seu sangue, moeu toda a carne dele, para que hoje você pudesse gritar para o mundo que você é livre e o pecado não tem poder contra a sua vida. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu? Coloca a mão no seu coração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu apresento, Senhor meu Deus, a tua igreja na tua presença. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, abençoar cada uma delas. Perdoa, Senhor meu Deus, os pecados dessa pessoa. Que o Senhor venha, Senhor meu Deus, fazer essa pessoa frutífera, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor meu Deus, repreender todo o mal. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém?